Oi pessoal, esse é o meu canal Universo da Cirurgia Plástica. Hoje eu vou falar sobre cicatrização, esse tema tão interessante, tão amplo. Antes de eu começar o vídeo, entretanto, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e deem um like aqui embaixo nesse vídeo. Já agradeço de antemão. A cicatrização humana é um processo extremamente complexo e amplo, e essa é uma das causas de maior dúvida nas pacientes quando vão se submeter a uma cirurgia plástica, porque inevitavelmente todas as cirurgias acabam criando uma cicatriz. Dependendo do procedimento que vai ser realizado, essas cicatrizes são de vários tipos e vários locais diferentes. Quando a gente vai explicar ao paciente sobre o processo de cicatrização, a gente tem que levar em consideração as diferentes áreas operadas, os diferentes tipos de cicatrizes. Vou dar um exemplo. É muito comum a paciente chegar aqui no consultório e falar que a cicatriz dela da cesariana, por exemplo, ficou boa muito rapidamente. Na verdade, ela não ficou tão boa rapidamente. A paciente, quando faz uma cesariana e tem um neném, ela fica muito focada em cuidar do filho, esquece a cicatriz na maioria absoluta dos casos. Quando ela vai perceber a cicatriz, quando a criança começa a andar e começa a diminuir a necessidade de tanta atenção, a cicatriz realmente já passou por aquele processo de cicatrização e já está de uma qualidade melhor. O processo cicatrizal humano pode levar para se atingir a maturidade da cicatriz cerca de 1 ano e meio. Nós temos o processo de cicatrização imediato e tardio. No primeiro mês, o processo de cicatrização é aquele mais próximo da cirurgia. Normalmente a cicatriz fica imperceptível. Do 30º dia até o 90º dia, ou seja, do primeiro mês ao terceiro mês, essa cicatrização começa a ter algumas mudanças, ficar um pouco mais vermelha e depois vai mudando a coloração, ficando pigmentada até que se torne imperceptível ao longo desse 1 ano e meio. O que pode acontecer na cicatrização é uma cicatrização indesejável. As cicatrizes podem ser divididas basicamente, para vocês entenderem a qualidade da cicatriz, o que mais causa problema nos pacientes, em cicatrizes hipertróficas e cicatrizes queloidianas, o queloide, o tão temido queloide. A cicatriz hipertrófica é uma cicatriz alargada, mas respeita os limites da cicatriz. O queloide é uma cicatriz já alta e ela ultrapassa o queloide, basicamente para ser diagnosticado, ultrapassa os limites da cicatriz original. Ou seja, quando você tem um corte, por exemplo, numa cesariana, e você tem um queloide, aquela cicatriz do queloide ultrapassa os limites da cicatriz normal. Essas são as diferenças de dois tipos de cicatrizes. Alguns fatores influenciam a cicatrização. Existem fatores inerentes à técnica cirúrgica, inerentes à genética do paciente, materiais usados, respeito às ordens do pós-operatório. Então vejamos, uma cesariana, normalmente você tem o crescimento da criança no final de 9 meses, quando é feita a cesariana, a barriga está bem estendida e você tira uma pressão de dentro da barriga, que é o neném, e as bordas da cicatriz ficam bem frouxas, sem nenhum tipo de tensão. Isso facilita e pode levar a uma facilitação da cicatrização. Por isso, não se pode garantir que uma mulher que tem uma cicatriz de cesárea boa vai ter também uma cicatriz boa numa plástica de mama. Isso não é uma verdade. É óbvio que se ela tem uma cicatriz ruim na cesárea, aí sim, já é uma pista que a cicatrização de uma plástica pode ser ruim também. Mas o fato dela ser boa, isso não significa que na plástica vai ser boa também, porque, como eu disse, na cesariana não existem vetores que fazem tensão na cicatriz. Então vejamos uma cirurgia de abdominoplastia, uma plástica de abdômen. Normalmente na plástica de abdômen a gente tem que tirar toda a pele do umbigo até o pubis. É uma ressecção muito ampla de pele. Isso gera uma tensão, porque a parte de cima do retalho, aqui acima do umbigo até lá embaixo, vai ser puxada. Então isso pode gerar vetores de força, puxando a cicatriz em sentidos opostos. Essa força também pode alargar a cicatriz, especialmente se o paciente não seguir as regras que a gente determina no pós-operatório. A cesariana não tem isso, não tem nenhum vetor de força puxando a cicatriz. Outra coisa muito importante, eu tenho até um artigo escrito sobre isso, são cicatrizes inestéticas. Quando você vai fazer uma cicatriz, o ideal é que você coloque a cicatriz seguindo as linhas de tensão da pele. Isso faz com que a cicatriz fique de melhor qualidade. Vou exemplificar. Quando a gente coloca uma cicatriz, por exemplo, na testa, ela tem que ser uma cicatriz horizontal. Se a gente botar uma cicatriz vertical contra essas linhas de tensão aqui da testa, a cicatriz tende a ser pior. A cicatrização, atualmente a gente tem diversos recursos para facilitar a cicatrização e diminuir as chances de uma cicatriz ruim. A gente usa cola cirúrgica, os pontos são cada vez, tecnologia ajuda a qualidade dos fios que a gente usa na sutura.
mas é muito importante que o paciente, como eu disse, siga as orientações para evitar trações excessivas na cicatriz. Nós sabemos que a cicatriz queloidiana basicamente é uma cicatriz que afeta mais as pessoas da raça negra. Entretanto, no nosso país, com a população tão miscigenada, a gente não pode nem ter certeza disso. A gente pode ter queloide em qualquer tipo de indivíduo, de qualquer raça, devido à mistura de raças no nosso país. Quando a gente tem uma cicatrização que não é uma cicatrização que a gente considera uma boa, a gente tem como tratar essa cicatriz. Existem várias maneiras de se tratar e, na verdade, a gente já começa a tratar a cicatriz no pós-operatório imediato. Existem cremes para melhorar a cicatrização, pressão, fitas de silicone, corticoide, enfim, existe uma gama muito diversa de terapias que a gente pode fazer com que o paciente melhore uma cicatriz caso a cicatriz seja ruim. Mas como eu disse, como eu digo sempre, toda cirurgia plástica é uma troca. Você troca uma coisa que está te incomodando por outra e você vai botar numa balança os prós e contras dessa cirurgia. Se você está com uma barriga, por exemplo, no caso de abdominoplastia, bastante flácida, incomodando, fazendo dobra, você vai botar uma cicatriz, essa cicatriz vai ficar escondida no biquíni e você vai ter um corpo muito melhor. Então sempre você tem que fazer essa conta. O que é mais vantajoso para você? Ficar do jeito que está ou uma cicatriz e os riscos inerentes à colocação da cicatriz. Mas eu ressalto, mesmo que a cicatriz fique ruim, tem sempre um jeitinho da gente melhorar. Então, pessoal, só para ilustrar nosso vídeo de cicatrização, vou botar algumas figuras rapidamente para vocês aqui, que eu tirei de uma das aulas que eu dei no Dubai Derma, em Dubai, ano passado, ok? Como eu falei sobre cicatriz hipertrófica e queloide, isso aqui basicamente é uma cicatriz hipertrófica, que tinha uma cicatriz e ela largou. Aqui já tem um queloide. O que eu falei sobre o queloide? O queloide ultrapassa os limites da cicatriz normal, então isso aqui é um queloide. Aqui está descrito qual é a diferença entre as duas cicatrizes. A cicatriz hipertrófica ela não é familiar, não está ligada à genética, o queloide está. Não tem relacionado a nenhum tipo de raça a cicatriz hipertrófica, o queloide é mais na raça negra. O sexo é igual na hipertrófica, o queloide acomete mais mulheres. Então tem várias diferenças essas cicatrizes. Aqui o queloide, para vocês exemplificarem o que eu falei para vocês, a cicatriz ultrapassa os limites borda da cicatriz original. E aqui um exemplo de um queloide que é uma automutilação comum em essa tribo na Etiópia, a Mercy e a Sama Tribes, essas tribos elas se automutilam para criar esse aspecto no corpo. Isso são vários inúmeros queloides. Então, quando a gente fala em queloide e cicatriz hipertrófica, a gente tem que pensar também na produção de colágeno nessas cicatrizes. E aqui a gente vê um queloidezinho na sobrancelha. Como eu disse para vocês, todos esses tipos de cicatrizes podem ser tratadas. A gente tem vários tipos de tratamento, como por exemplo gel de silicone, corticoide, compressão, como essa máscara aqui usada em queimados especialmente, né? E aqui o último caso para vocês verem, uma pessoa que colocou um brinco, fez um queloide, isso é um queloide de orelha e depois da remoção do queloide. Então um dos tratamentos também é remover o queloide. Se ele crescer novamente, a gente pode tratar com esses métodos não cirúrgicos. E uma outra possibilidade para quem tem queloide de repetição é fazer uma aplicação de uma radioterapia em baixa dose chamada beta-terapia até 24 horas depois da cirurgia. Portanto, vocês podem ver que para qualquer tipo de cicatriz a gente pode tratar. O importante é você ter confiança que sua cirurgia plástica vai ser um sucesso. Muito obrigado.